Alxu abençoe a todos. Estamos aqui no Quilômetros de Mensagem. Hoje nós vamos falar em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e junto com eles encontraremos Yahushua nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja, a esperança maior que cada filho de Yahushua tem em qualquer continente existente, em qualquer aldeia. Essa esperança que nos consola. E eu não vou entrar na questão exegética, cronológica. Eu não vou entrar na questão do pré, do mídio meso ou do pós, não. Do milenismo, não vou entrar nessas questões. Eu quero hoje me alegrar com a sua pessoa, moço, moça, senhor, senhora, obreiro, empresário, no arrebatamento, tá certo? Ou seja, o arrebatamento vai acontecer. Eu quero ficar nisso, tá? E Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Tessalônica, Paulo, ele está consolando a igreja em Tessalônica, combatendo algumas doutrinas erradas, equivocadas. Ele está com muito carinho mostrando para os tessalônicos que a igreja ela deve ter um comportamento que é um comportamento diferenciado do mundo. Tanto é que ele escreve a esta mesma igreja para que eles não fossem ignorantes acerca daqueles que já dormem. O mundo tem um comportamento de desespero diante da morte. E ele então está aconselhando a igreja de Tessalônica a não agir da mesma forma, como aqueles que não têm esperança. Então Paulo ele vai trazendo a igreja de Tessalônica para o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, que ela tem que ser uma igreja com esperança, tanto em relação àqueles que já faleceram, quanto àqueles que estariam vivos a enfrentar lutas e tribulações. Se a gente dá uma passada na segunda carta, escrevendo a mesma igreja, Tessalônica, Paulo se preocupa em mostrar que esse arrebatamento ele vai acontecer, é fato, mas que a igreja de Tessalônica não deveria ter uma fé imediatista, ter uma fé desequilibrada, porque alguns ensinadores, alguns pregadores estavam falando para esta igreja de Tessalônica que o arrebatamento seria de tarde, seria de noite, seria no outro dia, levando os irmãos a tomarem atitudes de irresponsabilidades com consequências terríveis, como a venda de imóveis, como abandonando o trabalho, né? Por isso que Paulo diz lá, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Ou seja, tinha muita gente ali acreditando que não precisava mais trabalhar, nem estudar, porque o chuva já estava vindo. Só que quando a fome apertava,
aí a mensagem mudava. Aí a mensagem era procurar a casa dos irmãos para poder comer. Então Paulo disse, se a fé é tão grande que Yeshua está voltando à tarde, amanhã, então deveria ser do mesmo tamanho na hora que a fome apertasse. Não, não vou comer, porque Yeshua está vindo e já como lá em cima, né, no céu. Então Paulo, de alguma forma, ele ajuda a igreja de Tessalônica na primeira carta, mostrando que o arrebatamento é certo, é seguro. A ressurreição daqueles que morreram em Yeshua também é certo, é seguro. Mas na segunda carta ele já mostra que a questão de data, a questão de agenda, a questão de mês e ano, isso não é de competência dos pregadores, não é de competência da igreja. Os sinais usado por muitos como um sinal cronológico, o relógio cronológico, né? O relógio do fim dos tempos, do Apocalipse. Mas as profecias, elas não podem ser usadas fora do contexto histórico, secular, histórico bíblico. Não pode, as profecias, os sinais não podem ser usados fora do contexto geográfico, dentro do contexto nacional e mundial que ele foi inserido. Ele não pode ser usado fora da abrangência de conhecimento profundo, se se trata de sinais que vão ativar outras profecias e outros sinais, se são sinais secundários ou primários. Então nós devemos tomar muito cuidado quando se fala desse acontecimento, que é a parousia, o arrebatamento da igreja, e também sobre a ressurreição daqueles que faleceram. Então a igreja deve ter um compromisso, que é um compromisso de estar irrepreensível no seu espírito, na sua alma e no seu corpo biológico, no seu corpo físico. Aí evidencia-se as três salvações, que é a salvação espírito judicial, a salvação almática, que é a orgânica, a primeira que se tem judicial você nunca perde, faz parte de uma graça toda suficiente, já consumada, resolvida, essa você nunca perde. A segunda que eu cito, que é a alma, essa você pode perder, Apocalipse fala, guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa. A salvação almática está ligada com o dia a dia, está ligada com o pós-cruz, está ligado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em relação aos materiais de edificação, ouro, prata e pedras preciosas, ou então madeira, feno e palha. Então, essa salvação almática, essa salvação do dia a dia, essa é possível você perder ela sim. E perdendo ela terá dificuldades em 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10. E a outra salvação é a salvação do corpo biológico. Paulo fala muito sobre isso também. E Filipenses 3:20 e 21, Paulo deixa claro que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, tal, e que transformará o nosso corpo a partir que é o biológico, porque essa carne e esse sangue não herdam o reino dele. E esta palavra Paulo escreve para a igreja também de Tessalônica, né? 5:23. Ele escreve, ele diz, irmãos, vocês não devem estarem aí, vai vir cedo, vai vir de tarde, vai vir amanhã, gastando tempo, o foco só em questão de data. Mas o foco de vocês em relação ao arrebatamento dos salvos, o arrebatamento da igreja, o foco tem que ser arrebatamento sim, mas com conteúdo. Tem que ser doutrinário. Tem que ser dentro de um comportamento de pessoas que produzem frutos para arrependimento, porque o arrebatamento, como ao contrário do que muitos pensam, não é só alegria, entende? Não é só alegria não, isso aí tem que ser claro. O arrebatamento, Paulo diz assim, que deveríamos estar prontos para ele, irrepreensíveis, nos 3 níveis de salvação, nos 3 alcances de salvação, que é judicial, graça toda suficiente, no momento em que a pessoa em qualquer parte do mundo permite ser aceito por Yeshua, através do ministério de convencer do Espírito Santo, Rod Yeshua, Hakodesh,
Então, dali para trás, tudo é zerado, telestá, nível, tudo é zerado. Aí vem a outra salvação, ele diz, irrepressível na alma, que a partir da cruz é por conta e risco de cada um, tá? Aí é que eu tenho falado, né, tenho conversado com muitas pessoas, calvinistas, arministas, né, pelagianos, luteranos, pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas. Tenho conversado muito com esse pessoal, mostrando a eles a diferença da salvação, da graça toda suficiente, que é da cruz, ou seja, do momento em que a pessoa admite ser aceita no plano da salvação através do Espírito Santo de Yeshua, e nesse instante que ele aceita a salvação judicial, ela é toda suficiente, não precisando absolutamente nem de batismo, nem de nada. A graça é salvadora, é poderosa, é toda suficiente. Mas se a pessoa não falecer naquele momento e continuar a viver, então o passo que ela dá dali para frente, casando, namorando, que eu nem tenho falado nos meus outros vídeos, então é por conta e risco da pessoa. Aí vem o conselho: santifique-se, tome cuidado, aparta do mundo, tenha um comportamento a produzir frutos dignos, que acompanha a salvação, né? Essa é a salvação orgânica, tome cuidado para você não perder ela, essa se perde, né? E a salvação biológica que nós não alcançamos ainda, vamos alcançar por volta dos acontecimentos futuros. Então Paulo diz para a igreja de Tessalônica que este arrebatamento é tão maravilhoso, extraordinário, ímpar, singular, é a esperança que nos governa, mas que ele deveria, os crentes não deveriam estar tratando o arrebatamento como algo imediatista, no sentido de desequilíbrio, no sentido de irresponsabilidade. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E nós, ele se inclui dentro do contexto da pregação, da mensagem, como que se o arrebatamento realmente fosse acontecer. Ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, e nós, os que estivermos vivos. Mas Paulo, ele acreditava que sim, o arrebatamento poderia acontecer a qualquer instante, mas ele não gastava o tempo dele simplesmente dizendo: o arrebatamento já está aí, e com isso ter atitudes de irresponsabilidade, como parar de trabalhar, como parar de estudar, como pregar uma mensagem que pudesse levar famílias inteiras a atitudes e a se envolver em circunstâncias até irreversíveis. Então Paulo não usava a crença que ele tinha de que a igreja já estaria para ser arrebatada, simplesmente causando tumulto e desespero. Não, ele dizia: olha, o arrebatamento vai acontecer, até creio que farei parte dele. Ele diz: até creio, porque o salvo, o crente que não acredita que o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, ele está meio fora, né? Ele está frio, ele está mais para lá do que para cá, ele está bem morno, ele está bem envolvido com as coisas dessa terra aqui, né? Então é dever da igreja de Yeshua, de cada salvo, em qualquer país, em qualquer aldeia, acreditar que Yeshua já está vindo, não é isso? Mas com responsabilidade. Olha, eu tenho que trabalhar, então Yeshua pode vir à tarde. Se ele vier, eu vou estar no serviço trabalhando, porque eu tenho responsabilidades. Olha, eu tenho que evangelizar. Yeshua pode vir à tarde, mas eu vou evangelizar, porque almas precisam ser salvas. Olha, Yeshua, ele vai vir amanhã. Bom, vou cuidar do que eu tenho que cuidar hoje, das minhas responsabilidades. Há tempo para todas as coisas, para o lazer, para o espiritual, para o ministerial, né? Para a família. Tá. Então, esta é a mensagem que Paulo prega. Uma mensagem responsável. Paulo acreditava sim que o arrebatamento já estava aí, mas que ele não essa mensagem não poderia trazer data. Essa mensagem não poderia nos tornar irresponsáveis, entendeu? Não poderia de jeito nenhum.
Então Paulo, tanto a primeira quanto a segunda carta, ele traz um equilíbrio para a igreja, pedindo para ela não entrar em mensagens imediatistas, vazias, sem peso, de pregadores, sonhadores, reveladores e escritores, né? Tinha gente lá até escrevendo cartas e assinando como se fosse o Paulo, né? O apóstolo Paulo, falsidade ideológica, fake news. Então ele diz assim: vocês não devem se mover desse ensino que eu estou dando, nem por espírito, né? Revelações, sonhos, profecias, nem por carta, como que se nós tivéssemos escrito para vocês. Ou seja, as pessoas estavam escrevendo e assinando como se fosse o apóstolo. Enfim, Paulo diz assim: olha, nada deve mover vocês do ensino que eu estou dando para você. O arrebatamento é certo, a ressurreição também, mas cabe à igreja se preparar, cabe à noiva não se manchar. A igreja deve se preocupar em edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. E a questão da data, do dia e da hora fica por conta do arrebatador, daquele que vai arrebatar a igreja, que é o próprio dono dela, o Salvador Yeshua. Sendo assim, você que está me assistindo aí, o desejo do meu coração, a minha alma, ela anela pela volta gloriosa, maravilhosa, consoladora de Yeshua, mas eu devo fazer isso com equilíbrio, e você também com equilíbrio. O arrebatamento da igreja, ele não leva a igreja para as consumações finais. O arrebatamento e a ressurreição, primeira na sua segunda parte, Paulo diz que quando a trombeta do arrebatamento tocar, os que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro. Esse acontecimento vai se dar por conta da segunda etapa da primeira ressurreição. O primeiro a ser ressuscitado foi o Salvador Yeshua. Paulo diz em Corinto, né, que Yeshua se tornou o primeiro daqueles que hão de ressuscitar. Todos os demais casos que nós tivemos biblicamente, de pessoas que estavam falecidas e voltaram a viver, foram de restauração. Ou seja, receberam a vida novamente dentro de um tempo limitado, condicionado a morrer novamente. Isso nos originais é restauração. Mas quando nós olhamos para Yeshua, ele não voltou a viver para morrer. Ele diz para João no Apocalipse que eu estou vivo para sempre. Ou seja, ele não vai morrer mais. Então é o primeiro caso verdadeiro de ressurreição. Por isso Paulo diz que a primeira ressurreição ela tem várias etapas. Sim, uma das etapas foi Yeshua, a primeira, e a segunda são as pessoas que faleceram, né, em Yeshua. Então essa pessoa aí que é um parente seu, um ente querido, né, os irmãos que foram mortos nas arenas, pelos impérios, tudo isso daí, eles estão lá aguardando o toque da trombeta, e quando ela tocar, eles vão ressuscitar, fazendo parte da primeira ressurreição na sua segunda parte. E logo em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados. Aí é que vem a questão. Tanto os ressuscitados quanto os arrebatados, eles vão... Os ressuscitados ressuscitam primeiro, mas ficam lá esperando, lá em cima. E a igreja arrebatada sobe e encontra com eles lá, nos ares, que nem está escrito. E juntos há aquela confraternização, né? Há aquela confraternização. E ali a gente se dirige para um lugar que é um lugar de alegria. Por isso que eu falo que o arrebatamento e a ressurreição, a primeira na sua segunda parte, não é toda alegria. Então essa alegria dos ressuscitados em Yeshua e dos arrebatados é uma alegria misturada com um sentimento de tristeza. Por quê? Porque
Os ressuscitados e os arrebatados, eles se confraternizam lá nas alturas, nos ares, e a partir dali eles são encaminhados para Yahushua. Mas esse encaminhado para Yahushua é que está o grande problema, o grande X aí da questão. Eles não vão para a festa, eles não vão para as bodas do Cordeiro, eles não vão para o julgamento das nações, nem para o reino milenar. Eles não vão para... Ai, que maravilha, agora é só festa, é só alegria, é só cantar. Não. Eles vão para um tribunal, entende? Após a trombeta tocar, os mortos foram ressuscitados. Parte da igreja ressuscitada lá, os que morreram em Yahushua. E os que estiverem vivos forem arrebatados. Então, eles não vão para a festa, não. Eles vão para um tribunal. E esse tribunal, quem é o juiz dele, é o próprio Yahushua. E quem vai comparecer perante esse tribunal? É justamente a igreja ressuscitada e a igreja arrebatada. Ô bispo, mas por que tem esse tribunal? Porque, que nem eu falei, a salvação judicial, ela é imexível, irrevogável. Ela faz parte da graça toda suficiente. As cédulas que era contra nós foi riscada, e Yahushua, com seu sangue, literalmente, pagou tudo, etc, etc. Mas a partir dali você viveu, andou, se tornou ministro, casou, se tornou empresário, cidadão, político, foi trabalhar em órgãos públicos, e a partir dali foi por conta e risca sua. Aí salvação orgânica. Então esse tribunal é para saber o que o senhor, a senhora, o moço, o empresário, o pregador fez, como você se comportou dentro do fundamento estabelecido pelo próprio Salvador Yahushua. Você edificou com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou você foi lambão, com madeira, feno e palha? Então esse julgamento, esse tribunal é para os salvos, tanto ressuscitados quanto para aqueles que foram arrebatados. Só vai comparecer perante esse tribunal, preste bem atenção, isso não é trono branco não. Eu tenho outros vídeos aí, vocês podem entrar aí e assistir. Se inscreva nos nossos canais aí. Então, esse tribunal de Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10, só vai comparecer ali pessoas salvas. Salvas como, bispo? Judicialmente. Tanto ressuscitados quanto arrebatados. E Paulo diz que esse tribunal é para você receber o que tiver feito através do corpo biológico, entende? Então na cruz, quando você aceita Yahushua em qualquer lugar do mundo, você na hora é santificado em espírito, alma e corpo. Se você falece ali, espírito, alma e corpo está resolvido, né? O ladrão da cruz lá, Yahushua disse: eu te faço uma promessa hoje, disse para o ladrão, te faço uma promessa hoje, que você estará comigo no paraíso. Ele fez a promessa naquele dia, dizendo que algum dia aquele ladrão estaria com ele no reino dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que aquele ladrão já foi direto para o reino? Não passou, entende? É porque ele não teve tempo de descer da cruz e perder a salvação judicial. Não, essa você nunca perde, é graça toda suficiente. Mas você perdeu a salvação orgânica, tá? E a salvação orgânica, depois de salvo, você pode perder ela através das atitudes do seu corpo. Então, esse tribunal, ele vai julgar, não a questão judicial, que essa já está resolvida, mas ele vai julgar a salvação orgânica que você fez através do corpo. Ou seja, depois de salvo, você manteve uma vida de purificação, de santificação. Como você lidou com a mordomia em relação à família, em relação ao dinheiro, em relação a patrocinar a obra, em relação à doutrina, os ensinos, os pregadores, né? O moço, a moça, o senhor, a senhora. Então esse tribunal é para a igreja passará por esse tribunal, e os que edificaram com ouro, prata e pedras preciosas avançarão para a festa. Aí sim começa a verdadeira festa, que é as bodas, julgamento das nações, reino milenar. Mas os que não forem aprovados nesse tribunal não irão para o lago de fogo, não irão para o trono branco, não irão para a segunda ressurreição, não irão para a segunda morte. Mas os que forem reprovados aí não vão para a festa,
mas também não vão ser condenados eternamente. Eles vão para o reino de disciplina, eles vão para as trevas exteriores, o reino de disciplina. Eles vão aprender a como servir Yeshua. Isso não é purgatório, ninguém vai estar ali para alcançar a salvação judicial, que é a salvação do espírito. Não, essa ele já tem. Ele vai ali para saber se comportar como um verdadeiro cidadão do céu, porque o arrebatamento aconteceu, as ressurreições da sua segunda parte, da primeira também, e ali vai, perante esse tribunal que eu estou falando aí, que acontece depois da primeira ressurreição, na sua segunda parte, e da igreja arrebatada, ambos vão para esse tribunal. Só crente vai aparecer ali, só pessoas salvas judicialmente vai comparecer ali. E ali vai ter todo tipo de crente, todo tipo, você imaginar, todo. Aqueles que foram ouro, prata e pedras preciosas, aqueles que foram madeira, feno e palha. Então vai ter todo tipo de crente ali. E é óbvio que só vai avançar para frente as 5 virgens prudentes. Só vai avançar para frente aquele que se santificou, aquele que Paulo diz para Timóteo, se sofrermos com ele reinaremos. Só vai para a festa aquele que sofreu aqui, que deixou o pecado, sacrificou aqui. Aquele relacionado ao mundo eclesiástico, os ministros, só vai ser aprovado esse tribunal para a festa aqueles que militou legitimamente, não se embaraçou com as coisas dessa vida. Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Então você tem que combater o bom combate e terminar a carreira, não deixar ela pela metade. Não trocar a carreira por benefícios financeiros, mulher, esposo, não trocar troco de nada. Então esses que vão pagar esse preço vão para a festa. Os demais de ressuscitados e arrebatados sofrerão restrições ali. E Yeshua vai falar para eles assim: apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Ah, mas como não conhece nós? Eu conheço vocês através de salvação judicial. Mas da orgânica para a festa não. Vocês estão convidados para morar lá no final comigo. Mas vocês vão ter que se consertar muita coisa. Então vocês vão para o reino de disciplina, que pode durar até 1000 anos. E os demais aqui, ó, que tiveram um comportamento digno lá embaixo, conservaram a salvação orgânica, ouro, prata e pedras preciosas, esses vão avançar comigo aqui para a boda, julgamento das nações, e vai avançar comigo aqui para o reino milenar. Então vocês viram aí a importância de aguardar o arrebatamento. É isso que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Que a nossa esperança, que anela o nosso coração, o que deseja, o que almeja a nossa alma, é um arrebatamento. E aqueles que faleceram em Yeshua, eles aguardam também esse momento da ressurreição, mas eles já aguardam com um sentimento diferente da igreja que está viva. Por quê? Porque aqueles que já faleceram, eles não podem mais alterar o quadro dele, eles não podem mais alterar a posição deles, que eles mesmos se colocaram diante de Yeshua relacionado ao tribunal. Porque depois do tribunal, se eles forem aprovados ali, vão para a festa, para as bodas. Se for reprovado, vão para as trevas exteriores, o reino de disciplina. E aí, dentro do reino de disciplina, poderá sim alterar. Não a questão de salvação já está resolvida, que é judicial, mas alterar posicionamento a nível de reino. Por exemplo, ele poderá ficar 500 anos no reino de disciplina e, preenchidos os requisitos, ele pode ser tirado dali pelo anjo e levado para o reino milenar. Tá certo? É simples assim mesmo, tá bom? Então, os que estão vivos ainda têm esperança de consertar, né, de dar um jeito na vida, abandonar o mundo e procurar se santificar, procurar praticar as boas obras, procurar, né, se portar como verdadeiro cidadão do céu. Lembrando que a salvação judicial, ela é através da obra de Yeshua, que morreu uma única vez, a judicial. Tanto é que a pessoa não precisa fazer nada para ser salvo judicialmente. Mas a salvação orgânica, que é a que pode nos reprovar
diante do tribunal de Yahshua em 2 Coríntios 5:10. Então essa daí já é conquistada pelo moço, pela moça, pelo obreiro, pelo senhor, pela senhora e pelo empresário, né? Vamos deixar isso claro, essa é conquistada. Então aqueles que já faleceram não podem mais mudar essa situação. Eles vão para diante do tribunal e diante do tribunal eles vão simplesmente receber o que tiver feito através do corpo. Se foi ouro, prata e pedras preciosas, é o bem. Eles avançam aí para a festa, boda, julgamento das nações, né? Boda, julgamento das nações, reino milenar. Se foi mal através do corpo que eles fizeram, nesse tribunal, após o toque da trombeta, a ressurreição dos mortos e a igreja viva arrebatada, se for madeira, feno e palha, ele vai então ser ressuscitado, mas para um reino de disciplina. Ah, eu não conheço vocês, Yahshua vai falar para eles, os reprovados. Ah, mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Ele vai dizer, você realmente usou meu nome, e meu nome tem poder, tem compromisso, as pessoas precisavam de ser abençoadas. Eu conheço você a nível judicial, mas eu não conheço você a nível orgânico. Salvação judicial, te conheço, mas orgânico não. Eu te conheço para o reino de disciplina e te conheço para a consumação final. Tanto é que eu já te livrei da segunda morte, da segunda ressurreição, do trono branco e do lago. Mas eu não te conheço a nível de festa, a nível de boda, julgamento das nações e reino milenar. A nível de glória milenar, de galardão, eu não te conheço, eu não tenho pagamento para te dar. Você está devendo. E Mateus 5:26 fala que não sairá do reino de disciplina enquanto não pagar o último centil. Então, senhores e senhoras, vamos voltar aqui para 4:17 de 1 Tessalonicenses. E logo depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e junto com eles quem? Os que já foram ressuscitados, encontraremos Yahshua juntos nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Então vamos voltar aqui, que só pelo fato de sermos ressuscitados, ou pelo simples fato da gente ser arrebatado, já é glorioso, já é maravilhoso, já é extraordinário, né? E a igreja aguarda por esse momento. O mundo mergulha num cumprimento profético, cronológico, profecias se cumprindo na escala familiar, na ordem familiar, profecias se cumprindo na ordem profissional, financeira, política, global, né, mundial, espiritual, doutrinária, eclesiástica. A profecia está se cumprindo, todas elas, há profecias nacionais relacionadas às nações, especificamente ao Shalaim, a cidade de Israel, nação de Israel. Então as profecias se cumprem. As dificuldades aumentam na face da terra quando o Apocalipse começa a se posicionar para o desfecho final. O desfecho final traz dor, nós chamamos isso de princípio de dores, princípio mesmo. Nós sabemos que coisas ruins estão acontecendo, existe uma agenda global que está sendo empurrado goela abaixo das nações. Então nós sabemos que a noiva, ela já está com certa dificuldade de permanecer na terra. As leis criadas são leis que vêm para inibir a noiva. As leis criadas são leis que vêm para enfrentar a Bíblia. Então, a igreja hoje, ela tem que pregar o que está na Bíblia, mas, do outro lado, existe outros escritos, outras leis que foram elaboradas, aprovadas, que são contra a palavra, e o pregador, a pregadora já tem dificuldade para poder pregar, porque pode ser processado, porque, né, sofrer consequências. Foi o que Paulo passou na época dele.
Mas Paulo dizia que não recuou 1 milímetro. E Paulo diz que foi um prazer sofrer por Yahushua. Então fica aqui esta palavra, que tudo se desenha para o final, envolvendo o toque da trombeta, envolvendo a igreja, que primeiro terá a ressurreição dos que faleceram e os vivos serem tirados da terra, de todos os continentes existentes, entre nações, tribos e línguas. Se pela manhã, tarde, noite no trabalho, se a pessoa vai estar em casa namorando, casando, comprando ou vendendo, nós não sabemos. Só sabemos que a igreja será tirada da terra e não existe nenhuma lei, não existe nada, não existe nenhuma mão de ferro capaz de segurar esse desfecho, esse momento. O anjo, quando for autorizado, quando o arcanjo for autorizado, ele vai fazer soar, ressoar a trombeta envolvendo a ressurreição da igreja e também o arrebatamento da igreja. E nada vai impedir desse arcanjo tocar essa trombeta. E é isso que Paulo fala aos Tessalônicos, aos Tessalonicenses. O arrebatamento é certo, a ressurreição dos que faleceram é certa. Mas vocês devem edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas, que ele disse para Corinto. Porque quando a trombeta tocar e você tiver falecido, se você tiver falecido com ouro, prata e pedras preciosas, com boas obras, conservou a salvação orgânica, salvação, né, da alma, então você tem muitos motivos de levantar e você ir lá para o tribunal com alma, espírito, alma e corpo, ir lá para o tribunal, segundo os Coríntios 5:10, porque você vai ser aprovado para a festa. Mas se a pessoa falece com madeira, feno e palha, a trombeta toca, ele também é ressuscitado, né, no espírito, na alma, no corpo biológico, ou seja, a ressurreição é a unificação desses 3 elementos e vai para o tribunal. Só que aí é de choro, é de ranger de dente, é de tristeza, porque ele não vai para a festa, ele vai ser reprovado. Yahushua não conhece, não reconhece ele a nível de festa. Ele vai lá para o reino de disciplina, para o ranger de dentes, ele vai lá para a treva exterior. Então você que está me assistindo, o arrebatamento é certo, mas tenha uma vida equilibrada, tenha uma vida de santificação, tenha um comportamento cujo seu testemunho possa levar muitos a servir Yahushua. E que você, quando a trombeta tocar, possa estar cheio de ouro, prata e pedras preciosas, os materiais que são as obras, as boas obras. Diz que ele separou para si um povo seu, zeloso e de boas obras, né? Isso não faz referência à salvação judicial. Aqui faz uma referência à salvação orgânica, que é por nossa conta. A judicial por conta de Yahushua, o Salvador. Tá bom? Então que Yahushua possa te abençoar, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Escreva aí, onde você vê algo nosso aí na internet, se inscreva lá, compartilhe. Ajuda a divulgar para que outros sejam abençoados com esta mensagem. Alinhando e finalizando. Tudo mostra, está se evidenciando cada dia mais, está sendo desenhado que a qualquer instante a trombeta pode tocar. E ela vai tocar. Nada vai impedir. Tá certo? Só não vamos agendar dia e hora. Vamos gastar tempo divulgando Yahushua. Vamos gastar tempo pregando o seu evangelho. Vamos gastar tempo praticando as boas obras para conservar a salvação orgânica ou conquistá-la. Vamos gastar tempo
sendo irrepreensível em espírito, aí é fácil, né? Agora que a coisa pega na alma, por isso que Mateus e Marcos e Lucas falam muito sobre negar a vida da alma, salvar a vida da alma, né? Santificar a vida da alma, fala muito lá, negar a alma. Ali fala muito, né? Sobre a gente não andar segundo a carne, né? E procurar, através da santificação da alma, fazer com que o nosso corpo biológico, que é controlado pelo nosso subconsciente, pratiquem obras, boas obras, bem, para ser aprovado lá em 2 Coríntios 5:10, Romanos 14, versos de número 10 também. Que Yeshua te abençoe mais uma vez. Eu fico por aqui dizendo para você que a igreja vai ser arrebatada sim, tá? Entregue a sua vida a Yeshua enquanto é tempo. Aos que faleceram, que tem pessoas falecidas aí na família, haverá ressurreição. Você vai poder abraçar, tá? Você vai poder rever. Essa é a esperança que Yeshua deixou para a sua igreja. Mas tudo na sua hora e nos seus devidos lugares, conforme os conformes por ele já estabelecido, tá bom? Yeshua te abençoe. Eu fico aqui nos quilômetros de mensagem com o bispo Donizete Pedro.